O que você acha de aprender o Simple Past? Aquele cara que fala do passado. Vamos então? E aí, galera, eu sou a Teacher Angelina da Sage Now e hoje a gente vai falar do Simple Past. O Simple Past, na verdade, é bastante fácil. Existem algumas regras aí que a gente precisa seguir, mas você vai ver que só alguns momentos, só algumas regras, só algumas coisas a fazer e a gente chega lá facilmente. Primeiro de tudo, quando você fala do passado, a gente precisa mudar aí o verbo, né? Eu faço, mas ontem eu fiz. No inglês existem duas formas do verbo ir para o passado. Um deles é o verbo regular. Pensa assim, o que é regular? Por exemplo, se eu te disser eu regularmente tomo café pela manhã, isso quer dizer que boa parte das manhãs eu tomo café. Então existe um padrão que na manhã, na parte da manhã, eu vou tomar café. Então a gente diz regular. Eu regularmente faço isso. Existe um padrão. Os verbos regulares seguem um padrão. A gente só precisa adicionar o ed no final desse verbo. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo watch, assistir, colocaria o ed, ele fica watched. I watched TV last night. Eu assisti TV noite passada. Ou então, por exemplo, o verbo walk, walked. Adicionamos o ed. I walked to work yesterday. Eu caminhei para o trabalho ontem. Só o ed. Aí a gente tem vários verbos. A gente tem o talked, o studied. Vamos dar uma parada aqui com o study. Study é um verbo que no presente ele termina com D, que é uma consoante, mais o Y. Então, quando esse verbo vai para o passado, a gente exclui o Y dele e colocamos um I no lugar, mais o ed, studied. Então temos walked, watched, passed, saved, studied, stopped. Todos esses verbos aí que a gente coloca o ed. Porém, temos algumas coisas a salientar quanto à pronunciação. O ed pode ser pronunciado de três formas, como um T, o D, ou então id. A gente não pronuncia o E. Então, a gente não fala walked, talked, com esse E aí. O E tá ali quando a gente escreve, mas ele não está na pronúncia. Vamos falar de verbos que terminam com uma consoante. Walk. Esse som de consoante, temos o T, o K, por exemplo, ele é um som bem ríspido. Então, o ED teria o som de T, então que é outro som bem, né, bem agudo. Então, fica walked, walked. Walked. Tá vendo que não tem nem o E e nem o D aí? Isso é uma regra? É, mas há algumas exceções. Vamos manter as regras por enquanto. Outra situação é onde o ED vai depois de uma vogal ou de som de uma vogal. Play. Colocaria o ED e eu não tenho mais o som de T. Eu coloco o som de D. Porque o som de uma vogal, ele é menos ríspido, menos agudo do que o som de uma consoante. Então, ficaria played. 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 Veja a diferença. Walked, played. Walked, played. Tá vendo como o som é menos agudo, menos ríspido aí? A última coisa que a gente tem a falar é o som de id. Quando o verbo termina já com D, a gente não tem como colocar o som de T ou repetir o som de D nele. Vamos então falar, por exemplo, do verbo need. O need termina já com ed. A gente não pode repetir o som de D dele. Então, a gente vai colocar o som de id. Needed. Need it. Needed. Needed. Passamos então para o próximo. Temos os verbos aí regulares e temos os verbos irregulares. Os verbos irregulares funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, lembra quando eu falei que se eu regularmente tomo café, existe um padrão? O verbo irregular é exatamente a ausência de um padrão. Todos os verbos aí vão fazer suas festas individuais. Cada um deles vai seguir seu próprio padrão. Geralmente, os verbos irregulares são aqueles quando você recebe uma listinha na escola que tem a primeira coluna, a segunda e a terceira. Aí a segunda coluna é o verbo no passado. Vamos ver alguns verbos para eu te mostrar como eles não têm padrão nenhum. Por exemplo, se eu pegar o verbo go, que é ir, fica went. Então, o verbo mudou completamente. Se eu pegar o verbo, por exemplo, buy, que é comprar, fica bought. Então, o verbo aí meio que se tornou um derivado. Se eu pegar o verbo, por exemplo, eat, que é comer, vai ficar ate. Então, as letras trocaram de ordem aí na palavra. Se eu pegar o verbo, por exemplo, read, que é ler, vai ficar read. Eu escrevo da mesma forma, porém a pronúncia é diferente. Se eu pegar o verbo, por exemplo, cut, que é cortar, ele vai ficar cut, mesma escrita e mesma pronúncia. Só que então a gente tem esses verbos todos e nenhum deles segue um padrão. Cada um deles tem um formato diferente. Como é que a gente vai trabalhar com os verbos regulares?
você tem que decorar. Não tem outro jeito. Geralmente, aí, quando você vai aprendendo inglês, nos livros, eles fazem isso, eles vão te expondo aí aos verbos à medida que você vai aprendendo para decorar eles. Mas você tem que decorar, não tem saída. Com os meus alunos, a gente faz alguns exercícios para eles, pelo menos, saberem os principais antes de a gente continuar com o passado. Com frases afirmativas, estamos bem. Mas e quanto uma pergunta, uma frase negativa? Nas frases negativas, lembra que no presente a gente precisa do do ou do does. I like pizza. I don't like pizza. She likes pizza. She doesn't like pizza. Uma coisa que eu posso te dizer antes de a gente continuar é que no passado não tem esse S. Pensa assim, o que você fez no teu passado, o que eu fiz no meu passado, não importa, agora somos todos iguais. Passado não tem um S no verbo auxiliar. Facilita a nossa vida. Então vamos continuar com o nosso exemplo ali. I like pizza, I don't like pizza. Então, numa frase negativa, eu preciso que o verbo auxiliar do venha e transforme essa frase em negativa. No passado é a mesma coisa. Mas ao invés de eu fazer assim, I don't went to the gym yesterday, ao invés do do, eu coloco did. E aí, esse did já está expressando que essa frase está no passado. Então, eu tiro do verbo go, que está ali went, eu tiro o passado dele e ele volta a ser go. I didn't go to the gym yesterday. Teacher, posso colocar assim, I don't went to the gym yesterday? Não, porque o verbo auxiliar numa frase negativa no passado carrega toda a parte do passado. Então, a frase ficaria, I went to the gym yesterday, uma frase afirmativa, ou então, I didn't go to the gym yesterday, uma frase negativa. Para perguntas, a gente segue aí o mesmo processo do presente. Quando eu falo assim, I like pizza, se eu for te perguntar, eu falo, do you like pizza? O do vem ali no começo da frase para indicar que essa é uma frase interrogativa, um verbo auxiliar. Então, no passado, a gente vai colocar, em vez do do, a gente coloca o did. E pronto, e o verbo fica normal. Did you go to the gym yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Para perguntas e frases negativas, a gente usa o did e mantém o verbo no presente. Já quando a gente está falando de frases afirmativas, eu posso ter duas opções. Ou o verbo é regular, que eu adiciono o ed, ou o verbo é irregular, que daí só Deus sabe, eu tenho que decorar minha listinha. Mas tá vendo, gente? É bem fácil, são só algumas regras. Quando a gente fala do passado, tem alguns complementos que a gente geralmente usa. É o yesterday, que é ontem, ou então a gente pode falar last. Por exemplo, se eu falar assim, noite passada, mês passado, esse passado no inglês se torna último. Então, assim, last night, last month, né? A gente não usa o past night ou past month, a gente usa o last. Last night, last month. Ou então a gente tem o atrás, 2 dias atrás, 2 meses atrás, 5 anos atrás, a gente coloca então o ago. Ago seria o atrás. 2 days ago, 3 days ago, 5 years ago. Combinado? Lembra? Regular, irregular, perguntas negativas eu tenho did, e aí a gente tem esses outros complementos aí que a gente geralmente usa com passado. Gente, se você está aprendendo inglês, não desanima. Você provavelmente já sabe aí o simple present, você já sabe o present continuous. Se for seguir a ordem aí verbal que a gente ensina, ou que você deveria estar aprendendo, agora viria o simple past, né? Depois do simple present, depois do present continuous. Então, você já sabe falar de rotinas, de opiniões, de verdades absolutas. Você já sabe falar das coisas que estão acontecendo, que é o present continuous, e agora você está falando de coisas que aconteceram no passado. Então, não desiste, você está em uma transição muito boa. Depois daqui, geralmente você aprenderia o presente e a tua fluência está aí já. Ela já está ótima, você conseguindo se comunicar no presente, passado e futuro, perfeito. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui no comentário. Visita a gente lá no Instagram, se inscreve aí no nosso canal, a gente está sempre postando coisas muito boas. Ainda somos pequenos, mas um dia seremos gigantes com a ajuda de vocês. E fico aí à disposição. Valeu, galera!